Olá, gente querida, tudo bem? Aproveite os próximos 5 minutos para cuidar das suas necessidades pessoais. Se precisar ir ao banheiro ou beber água, este é o melhor momento. O nosso time de comunicação transmite os nossos cultos noturnos por meio do YouTube. Aproveite para compartilhar o link desta transmissão com seus amigos e familiares para que eles também sejam alcançados por meio da mensagem compartilhada. Agora esteja em espírito de oração e foque sua mente e coração no culto que começará em 5 minutos. IP Aquários, uma igreja feita de gente.
Bom dia. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco esta manhã, amém? Para sentar, iremos começar o nosso culto louvando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nesse momento de abertura, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 65. Nós iremos fazer uma leitura alternada e eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Salmo de número 65. Salmo 65. Amém, igreja? Leitura alternada. O louvor te guarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Tu nos responde com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Cuidas da terra e a rega, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana a fartura. Leamos todos em uma só voz? Os campos se revertem do rebanho, e os vales se cobrem de trigo. Eles enxugam e cantam de alegria. Queridos, como é maravilhoso nós termos um Deus que de fato se relaciona com a sua criação. E um Deus que se relaciona com a criação, Ele busca a todo momento estar conosco. E a melhor forma de nós falarmos com Deus e expressarmos tudo aquilo que nós sentimos é através de uma vida de oração. O salmista deixa bem claro que Deus, Ele escuta a oração do seu povo. Ele escuta o louvor, escuta a petição. E além de mais, Deus provê. E quando Ele provê de forma abundante e sobrenatural. A Bíblia fala que Deus, de formas sobrenaturais, durante toda a história, durante todo momento, proveu. E proveu de formas inexplicáveis. E é esse Deus que nós aqui louvamos e agradecemos essa manhã. Porque de fato Deus, Ele tem provido em nossas vidas. Tudo aquilo que nós ganhamos, o nosso sustento, a força que nós temos para trabalhar, tudo aquilo que nós adquirimos é Deus que nos dá. E é a Ele que nós louvamos e bendizemos o santo nome, porque somente a Deus é dado todo louvor e toda a glória das nossas vidas. Amém? Senhor, nessa manhã, Pai, nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque através de uma vida de oração, Pai, Tu tens se relacionado conosco, Pai. Mesmo diante de toda a rebeldia da humanidade, Pai, o Senhor busca a todo momento estar conosco, Pai. E nós, ó Pai, temos a oração, Pai, como a principal fonte de disciplina, Pai, para externarmos tudo aquilo que nós sentimos, ó Deus, e tudo aquilo que nós pedimos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, Pai, e pedimos que o Senhor receba esse louvor que nós iremos entregar a Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Com as palmas, vamos adorar ao Senhor.
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Mais uma vez, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. E eu quero convidá-los a abrirem no Salmo de número 6. Salmo de número 6, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Muito bem, não estou mais ouvindo os papéis se mexendo. Vou lê-lo aqui com vocês, ok? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Esse é o nosso momento de lamento, e muitas vezes existem perguntas sobre por que nós temos um momento de lamento na liturgia. É porque a Escritura tem muitos momentos de lamento. E uma das maravilhas de saber que a Escritura nos apresenta momentos de lamento é que o lamento acontece porque aquele que ora sabe que fala com Deus e que pode falar com Deus em todas as situações que viva. Então, nós falamos com Deus nas nossas vitórias, nós falamos com Deus quando estamos alegres. E quando sofremos, o que fazemos? Nós também falamos com Deus e apresentamos a Ele as razões do nosso sofrimento, porque o mero compartilhar com Deus já começa a transformar o nosso coração. Amém? Quero convidar você então a fazer uma oração aí onde você está. Cada um de nós fazer uma oração, entregando ao Senhor um momento de lamento, lamentando por alguma dificuldade dessa semana, por alguma tristeza pela qual você passou ou tem passado. E depois eu farei uma oração encerrando o momento. Vamos orar?
Senhor, em alguns momentos de nossa vida parecem haver inúmeras razões pelas quais lamentar. E o nosso coração de fato se enche de tristeza, e muitas vezes nós choramos e a nossa cama de fato fica inundada das nossas lágrimas. E é em tempos como esses que podemos perceber que o Senhor nos ouve e está conosco. Senhor, que o Santo Espírito traga consolo a todos aqueles que estão enfrentando tempos de lamento, e que todos nós sempre saibamos que na oração nós podemos falar com o Senhor, mesmo nos tempos de dificuldade, sabendo que os nossos lamentos também são ouvidos, e que o Senhor há de tratar, cuidar, consolar e salvar em meio a todas as nossas tristezas, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Absoluto. Tudo que existe acontece. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Em nosso momento de gratidão, nós temos a oportunidade de reconhecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer por seus bens em nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus, mas sobretudo pela comunhão que nós podemos ter com Ele. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias
em 1 João capítulo 5, do versículo 14 e 15. Vamos ler e vamos meditar nesse momento de gratidão. Diz assim a palavra de Deus: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. O Senhor, em sua infinita graça, tem nos ensinado que o Evangelho é tudo aquilo que nós precisamos. E é por meio do Evangelho que agora nós podemos ter comunhão e nos achegar diante de Deus, orar com confiança e segurança por saber que Ele nos ouve. Nós oramos de acordo com a vontade dEle porque Ele se revelou a nós. Nós estamos aqui porque um dia Deus nos chamou por meio do Seu Espírito, por meio da pregação do Evangelho, por meio do chamado do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa manhã e podemos agradecer a Deus por Seus feitos poderosos em nós. Hoje você tem a oportunidade de, por meio do seu tempo que você está dedicando o culto a Ele, mas também por seus recursos em que você pode consagrar a Ele, nesse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Então, nesse momento, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar do Teu Espírito. Obrigado por nos dar do Teu Filho amado, que agora nós temos acesso a Ti. E agora, com ousadia, nós chegamos do trono da graça, com confiança, por saber que tudo que Ele fez por nós, fez por amor. Vamos orar? Senhor, como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que quando nós oramos, o Senhor nos ouve. Como é bom saber que é o Senhor que tem trabalhado em nossos corações. O Evangelho tem transformado a nossa mente e coração. E com gratidão, Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti, Pai. Oferecer, Pai, as nossas vidas, nosso tempo, nosso recurso. E por isso, Pai, nesse momento também nós consagramos nossos dízimos e ofertas a Ti, Senhor. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos elegeu por amor. E nós queremos retribuir em gratidão a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E dizemos obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Aproveite para cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Diga bom dia. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos reunidos para adorar ao Senhor. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro
és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e esse mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, e morte em cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome
sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. As vozes, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quero te convidar a se sentar por um instante. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Novo canto, Tu és Deus.
Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Ao que venceu, ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar os meus medos se vão, minha dor sofre, pois de paz. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar
medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu me inundas. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu me inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só as vozes. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Chama as crianças aqui à frente. Daqui a pouco não vai ter mais espaço aqui na frente. Amém? Queridos, estenda sua mão aqui à frente. Vamos orar pelos filhos da nossa comunidade. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor as crianças da nossa comunidade. Que o Senhor possa continuar a abençoá-las, a conduzi-las a crescerem em estatura, em graça, em conhecimento, e sabedoria e discernimento aos pais. Que o Senhor possa fortalecê-los e orientá-los por meio da palavra lida e aplicada em suas casas. Louvamos a Ti também por cada professor e professora que tem se disponibilizado com tempo, dedicação, para ensinar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Nós aqui, o Teu povo, juntos, sabendo que o Senhor nos ouve, oramos pelos nossos filhos. Os guarda, os mantém seguro, os proteja, como um Pai amoroso, ó Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.
Bom dia, queridos. Dá para ficar um pouquinho melhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós daremos continuidade à nossa série de sermões neste domingo. E eu quero relembrá-los qual o caminho nós percorremos recentemente até aqui. Eu já te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, teremos os versos 5 ao 15. Mateus 6, versículos 5 a 15. Nos últimos domingos, nós temos falado sobre, primeiro, o processo de justificação, que é o processo onde Deus, o próprio Deus, de maneira soberana, nos salva. E isso é o que nós chamamos de justificação. E é Deus quem faz esse movimento em nossa direção. Depois nós falamos sobre o processo de santificação, que acontece após esse momento da justificação, onde nós cooperamos com o Espírito Santo de Deus para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E de que maneira nós cooperamos? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio dos sacramentos e os meios de graça. Então a gente está conversando, a gente está detalhando um pouquinho mais cada um desses momentos. Nós falamos no último domingo sobre a meditação na palavra de Deus. E hoje nós falaremos sobre a oração. Então, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, diz assim, nas palavras do próprio Cristo: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A partir do versículo 9, eu quero convidar vocês a lerem comigo, juntos até o versículo 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Dos irmãos que estão aqui nesse domingo, quem ouviu o último sermão, a última pregação ministrada no domingo passado? A maioria. Nós ouvimos do pastor Jefferson uma pesquisa chocante da Pew Research Center a respeito da leitura da palavra de Deus. A maior parte dos irmãos, dos cristãos, daqueles que se auto-intitulam cristãos, responderam à pesquisa dizendo que 60% deles responderam que a Bíblia é algo importante ou muito importante na vida deles. Mas também aproximadamente 60% diz que não lê a Bíblia fora dos cultos. Algo muito incoerente, né? A maior parte diz que a Bíblia é importante, mas também a maior parte não lê a Bíblia a não ser aos domingos. E aí, a mesma instituição, em fevereiro desse ano, disse que apenas 44%
dos adultos nos Estados Unidos afirmam que oram diariamente. Isso levando em consideração todas as vertentes religiosas. E isso representa uma queda brusca de 14 pontos percentuais de 2007 para cá. Então eram 58% que diziam que oravam todos os dias e agora apenas 44% oram todos os dias. Essa queda no momento de devoção e de oração é percebida entre protestantes, católicos e todas as outras denominações. Bom, quando nós olhamos a faixa etária, é algo ainda mais assustador. As pessoas que têm mais de 65 anos, normalmente são as que responderam que oram todos os dias. São a maior parte. Porém, quanto mais jovem, menor foi esse percentual, que chegou a incríveis 20% de diferença. Ou seja, os idosos oram aproximadamente 20% mais do que os mais jovens. E isso é ainda pior para aqueles que têm menos de 30 anos. Bom, o que esses dados mostram para a gente? Mostram que as últimas gerações que têm vivido conosco, estão aqui, têm falhado em passar para os mais jovens essa espiritualidade, esse tempo com Deus. Talvez ainda seja porque nem mesmo eles estão tão firmes na fé como eram antigamente. Então esse dado é muito preocupante, porque hoje muitos cristãos vivem num vazio espiritual gigantesco, um vazio profundo, mesmo frequentando igrejas todos os domingos, mesmo indo às programações da igreja, aos encontros de oração, aos PGs, ainda assim há uma aridez constante. Os sinais claros desse esvaziamento espiritual é justamente o fato de que no secreto, quando oramos, nós passamos a perceber que a nossa oração não está passando do teto. É um momento seco, um momento árido, onde nós não sentimos mais a presença de Deus, nós nos tornamos extremamente formais com Deus, sem uma intimidade, tratando Deus como se fosse de fato alguém muito distante de nós, ou simplesmente esse momento devocional nem existe. E aí nós começamos a nos lembrar de como nós éramos antes. Aquele momento onde aquele primeiro amor no nosso coração era pujante, onde nós orávamos com paixão, com vontade, quando nós falávamos com Deus e as lágrimas caíam aos nossos olhos e o nosso coração se enchia de alegria. E aí nós começamos a nos perguntar: o que aconteceu comigo? O que tem de diferente agora na minha vida, que eu não vivo mais o que eu vivia antes? E aí nós somos instruídos pela palavra de Deus a resgatar essa intimidade, a tentar novas formas. Porém, nós começamos a clonar estratégias, começamos a nos basear em uma técnica para ver se a nossa vida devocional começa a ser como era antes. Mas, na verdade, lá no Sermão do Monte, que é justamente nesse texto onde nós estamos, Jesus aponta para a raiz do problema, que não é a forma como nós fazemos, não é o método, mas sim o relacionamento que nós temos com Deus. O que se perdeu não foi o método que nós utilizávamos, mas o relacionamento. E aqui Jesus nos ensina que a oração verdadeira não é sobre performance religiosa, não é sobre fórmulas corretas, sobre repetições, mas sim sobre intimidade com o Pai. Nesse Sermão do Monte, nós talvez vemos uma porção que é mais conhecida e apreciada pelos cristãos. E Jesus aqui está apresentando um novo estilo de vida para nós. Um estilo de vida do reino de Deus.
E aqui, Jesus não se baseia apenas naquilo que nós fazemos. Ele não está baseado apenas nas nossas atitudes, mas Jesus está interessado no nosso coração. E aí, nesse trecho específico do capítulo 6, Jesus começa a confrontar algumas áreas que são fundamentais da prática judaica da época. Em primeiro lugar, ele começa a confrontar as esmolas, do versículo 1 ao 4. Depois, as orações, que foi justamente esse trecho que nós lemos, e depois os jejuns. Essas formas de piedade pública, ao invés de expressar um coração contrito da parte do filho que busca o pai, estavam repletos de vaidade religiosa, de expressão de autojustiça e busca de aprovação humana. Jesus, ele começa a chamar as pessoas que praticam esse tipo de oração de hipócritas. E quando ele chega a essa questão da oração aqui no verso 5, ele não começa dizendo, se vocês orarem, façam isso. Mas Jesus diz, mas quando orarem, façam isso. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está nos passando que um discípulo ora, ele passa pelo pressuposto de que um discípulo verdadeiro ora. Não é um se, mas quando vocês orarem, façam dessa maneira. Um cristão que não ora pode ser comparado a um corpo que não respira. Um corpo que não respira é um corpo morto. Um cristão que não ora, ele sim já está morto. E aí Jesus logo em seguida apresenta dois perigos, duas formas distorcidas de oração que nós devemos evitar. E logo depois de apresentar esses dois perigos, ele mostra um modelo perfeito que nós chamamos de Pai Nosso. Nós também chamamos de oração dominical, mas isso não quer dizer que é uma oração que é restrita aos domingos, mas dominical vem do latim dominus, que significa Senhor, ou seja, a oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou, é o Pai Nosso. Então, vamos então olhar com mais detalhes para essa oração que Jesus nos ensinou, a partir do modelo do Pai Nosso. Vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro grande perigo que Jesus está apontando aqui no texto é que a oração pode ser vista como uma performance religiosa. Isso ele vai dizer lá do versículo 5 a 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então o que Jesus está condenando aqui? Jesus está dizendo que nós não podemos orar publicamente. Não é isso? Não é isso que Jesus está dizendo? Não. Não é isso. Tem até um meme, né? Quando o pastor fala, não é isso, igreja? A igreja fala isso. Não, não é isso. Jesus não está ensinando que nós não podemos orar publicamente. Até porque o próprio Jesus orou em público. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que muitos de nós não estamos interessados em falar com Deus. Muitos de nós estamos interessados em parecer espirituais, em sermos notados pelas outras pessoas. E essa palavra aqui que Jesus usa, hipócritas, que vem do grego, era utilizada para atores de teatro. Então Jesus está chamando aquelas pessoas que exercem esse tipo de comportamento, que fazem essas orações em público só para se aparecerem, para parecerem mais espirituais. Jesus está chamando essas pessoas de atores. Não sejam hipócritas, não seja como esses atores que fingem que são espirituais, fazem orações eloquentes, bonitas demais, mas no coração ele está extremamente duro, seco
e afastado de mim. Jesus diz que as pessoas que fazem esse tipo de oração já receberam a recompensa. Elas já se mostraram, já fez isso publicamente. Então, aquilo que eles procuravam, eles já receberam. Mas em contraste, Jesus diz o seguinte no versículo 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. A palavra aqui que Jesus, que é traduzida no português para quarto, significa um cômodo da casa na época, que não tinha janelas, que normalmente era usado para dispensa, onde ninguém veria você orar. Ele está dizendo o seguinte, que o lugar secreto é um símbolo do devocional sem maquiagem, o devocional sem plateia, sem a necessidade de aprovação humana. Então Jesus está nos ensinando que o secreto da oração é você tirar todas as máscaras, é você se apresentar da forma como você é, sem maquiagem diante de Deus. É rasgar o seu coração com sinceridade e não preocupado se a sua oração é bela, se ela é bonita. A preocupação é se ela é sincera. Quando nós discipulamos alguns irmãos que estão começando na caminhada, normalmente eles têm vergonha de orar em público quando é pedido, porque eles acham que, nossa, mas a minha oração não é bonita, eu não sei falar aquelas palavras tão bonitas que muitos irmãos falam depois de muito tempo de caminhada. Mas eu quero ressaltar aqui para os irmãos, usando a palavra de Deus, o nosso Deus não está preocupado em palavras bonitas na oração. Ele está preocupado com o fato de você se rasgar e ser sincero na oração que você está fazendo. E nesse ponto é importante lembrar que os salmistas eram extremamente sinceros nas orações. Então, quando alguém costuma me perguntar, mas pastor, como é que eu aprendo a orar? Como é que a gente aprende a orar? Eu aponto para o livro de Salmos. Eu digo o seguinte, olha, a melhor escola de oração é o livro dos Salmos, porque ali nós vemos os salmistas abrindo o coração, rasgando o coração diante de Deus. Inclusive, nos salmos imprecatórios, que são naqueles salmos onde o salmista, ele anseia por justiça, ele deseja até mesmo vingança, ali ele se coloca diante de Deus e diz o que ele realmente sente. E isso está nas Escrituras. Muitas vezes nós nos chocamos ao ler os salmos, Deus pisa na cabeça dele, choca a cabeça dele contra uma pedra. Mas nós não paramos para pensar que aquilo era realmente o que o salmista pensava em seu coração, o que ele sentia. Irmãos, a gente não pode se enganar com o fato de que Deus já sabe o que você vai orar. Deus sabe o que está no seu coração. Então não adianta você esconder de Deus. O que Ele anseia, na verdade, é que você seja sincero diante dEle. Bom, e aí, no versículo 7 ao 8, Jesus mostra um segundo problema, que é: a oração não deve ser uma repetição mágica. Jesus vai dizer o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está nos dizendo que nós não devemos orar pela mesma coisa sempre. Agora estão mais espertos, né? Jesus não está dizendo isso. Jesus, ele não está condenando o fato de orarmos com insistência pela mesma coisa. Até porque nós vemos em Lucas 18 a parábola da viúva persistente. Vocês se lembram que a viúva se apresentava sempre diante do juiz, pedindo que o juiz olhasse com clemência para o caso dela? E ela foi atendida pelo juiz.
Mas e aí? O que Jesus de fato está condenando aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando nós olhamos para o contexto da época e olhamos para as práticas pagãs, nós vemos que muitas religiões pagãs ensinavam as pessoas a ficarem fazendo ladainhas, ficarem repetindo sempre a mesma coisa, achando que aquelas palavras por si só convenceriam os deuses pagãos, porque na cabeça deles os deuses pagãos eram volúveis, eram esquecidos, e se eles não insistissem, eles acabavam esquecendo de cumprir com aquele pedido. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, esqueçam isso. O Deus de vocês sabe exatamente o que vocês precisam. Ele é o Pai de vocês. Ele sabe o que vocês precisam. Então, não precisam ficar entoando sempre as mesmas palavras, achando que por entoar as mesmas palavras Deus vai atender, porque você está sendo insistente. Lembrando que Deus atende as nossas orações não porque nós temos algum poder nelas, não porque a nossa insistência incomodou a Deus e então Deus resolve fazer alguma coisa, mas Deus atende as nossas orações quando elas estão em conformidade com a própria vontade dEle. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Bom, alguém pode perguntar o seguinte: bom, se Deus já sabe de tudo, já sabe de todas as coisas, então, se Ele é um Deus imutável, que não muda, então por que existem histórias na Bíblia onde a oração mudou a situação? Por exemplo, lembram da história do rei Ezequias, no segundo livro de Reis? Bom, ele foi curado e teve a sua vida prolongada depois de orar diante de Deus com o coração contrito e com o olho cheio de lágrimas. E aí Deus resolve prolongar a vida dele. Ou ainda o caso dos ninivitas, onde Deus já tinha proferido um julgamento, mas aquele povo clama a Deus e aí Deus ouve a oração deles. Então o que Deus aqui está nos mostrando por meio dessas ações? De que ele estava enganado, não é bem isso que eu queria fazer, então, já que o meu filho está orando dessa maneira, então eu vou fazer desse jeito. Não é isso. Na verdade, Deus, Ele não muda de ideia como nós mudamos de roupa. Deus é revelado nas Escrituras como um Deus relacional, que escolheu conduzir a história respondendo o clamor dos seus filhos. Então, na verdade, Deus já previa aquela oração, Deus já sabia o que seria pedido, mas Deus resolve agir na oração. Bom, o teólogo Dom Carso diz o seguinte: Deus sabe de antemão o que fará, mas decidiu que o fará em resposta à oração dos seus filhos. Então essa é a beleza do mistério de Deus. Deus, Ele não precisa da nossa oração, mas Ele quer que oremos. Não porque Ele precisa da informação, mas porque Ele quer relacionamento. O nosso Deus nos criou lá no Éden. Quem está fazendo a classe de catecúmenos sabe, a gente tem conversado sobre isso. Deus nos cria para relacionamento. E de que maneira nós nos relacionamos com Deus? Por meio da leitura da palavra dele, a revelação, e por meio da oração. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós oramos a Deus, Deus ouve o que nós estamos dizendo. Porque Deus quer relacionamento. Deus age por meio da oração, porque é dessa maneira que Ele quer que seus filhos se achegam diante dEle. Então, não é porque Deus já sabe que eu não vou orar, mas é porque Deus realmente sabe, é que eu me apresento diante de Deus com o coração contrito, sabendo que o meu Pai sabe, mas que Ele quer me ouvir.
Ele quer conversar comigo, Ele quer que eu abra meu coração para Ele e que eu seja sincero. Tim Keller também diz o seguinte: o propósito básico da oração não é dobrar a vontade de Deus à minha, mas é moldar a minha vontade à dele. Vamos pensar o seguinte: imaginamos que nós não oramos, e aí de repente eu ganho uma notícia de que consegui um novo emprego. E aí, uma vez que eu não me coloquei aos pés do Senhor, que eu consegui aquela vaga de emprego, a tendência do nosso coração e da nossa mente é nos aproximar do mérito, de que, olha, eu consegui esse novo emprego por por meus próprios meios. Mas, quando eu me coloco diante de Deus em oração, pedindo a Ele uma nova oportunidade, pedindo a Ele um novo emprego, e esse emprego vem, imediatamente nós somos lembrados de que o nosso Pai nos ouvia, o nosso Pai estava conosco, e esse presente é dele. E mais, quando o nosso coração está próximo de Deus, nós sabemos se aquilo é uma cilada de Satanás, ou se é de fato uma bênção de Deus. O nosso coração fica mais alinhado, o nosso ouvido fica mais atento, quando nos colocamos em oração diante de Deus. Então, na verdade, a oração nos ensina a depender exclusivamente de Deus e a dar graças a Deus por tudo que nós temos. Quando nós não nos aproximamos de Deus por meio da oração, então o mérito é meu. Então, o que a oração faz, queridos? A oração muda o nosso coração. Ela não exatamente muda a circunstância, mas ela muda o coração daquele que está orando e nos prepara para aquela bênção. Bom, então, reforçando aqui, a oração não é mágica, a oração não é barganha, a oração é um lugar de coração contrito e de relacionamento, certo? Então, até aqui, Jesus já nos disse 2 problemas, certo? Vamos relembrar qual o primeiro problema de Jesus? Como? Não ouvi? Como? A hipocrisia, a performance religiosa, fingirmos não ser aquilo que de fato somos diante de Deus. É a gente fingir que é extremamente espiritual, quando de fato não somos. Beleza. E qual é o segundo problema? Não ouvi. Mais alto? Exatamente. A oração não é uma repetição mágica. Não é uma coisa que, essas palavras que eu vou dizer aqui vão ter algum poder de mudar o que Deus quer por nós. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Bom, alguns irmãos já sabem que eu fui católico até meus 22 anos. No entanto, durante muito tempo também da minha vida, apesar de frequentar a igreja católica, eu já fui coroinha, ministro da palavra, né? Que ministro da palavra é aquele que lê o texto lá na frente. Eu, de fato, eu não conhecia a Deus. Eu não tinha relacionamento com Ele. E a verdade é que eu era católico nominal, mas, né, tinha aquelas visitas à benzedeira ali, tinha aquela coisa a colar. E aí eu me lembro uma vez, quando eu morava em Minas, que eu estava tendo muitos pesadelos. Eu perdi um primo de consideração, chamado Dirley, e de uma maneira assim, de um acidente terrível, e eu comecei a ter muitos pesadelos com ele. E aí a minha mãe me orientou a ir numa benzedeira, que era uma prima nossa. E lá ela falou o seguinte: olha, tem esse textinho aqui, você leia esse texto
todas as vezes que você for dormir, porque aí você vai conseguir dormir direito, você não vai ter pesadelo, tá? Beleza. Peguei o textinho, não me lembro mais exatamente como é que era, mas eu sei que era uma coisa sem pé, sem cabeça. E aí eu li aquele texto. E aí, queridos, o fato é que eu não tive pesadelo. Mas eu também não conseguia dormir. Então não adianta, né? Eu não tinha pesadelo, não conseguia dormir. E eu ficava rolando de um lugar para outro na cama, aquele negócio me incomodava. E eu, no segundo dia, li aquilo de novo. No terceiro dia, li aquilo novamente. E então, eu parei, desisti, né? Porque eu tinha que dormir. Muito tempo eu fiquei sem me lembrar de um sonho meu. No dia que de fato eu me entreguei a Cristo, meu coração, Jesus veio até mim, foi o primeiro dia que eu passei a me lembrar do meu sonho. Eu creio que houve ali uma libertação na minha vida. Nós temos que tomar cuidado, queridos, cuidado com aquilo que o mundo nos apresenta, com as alternativas que nós vemos lá fora, com aquelas receitinhas mágicas que vão mudar a nossa vida. O fato é que o mundo jaz no maligno, e nós precisamos entender que Deus fala conosco por meio das Escrituras. Quando você quer ouvir Deus falar com você, não adianta você ficar querendo receber revelação, ficar procurando aquela irmãzinha do coque lá para poder ver se ela traz uma palavra para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, procure as Escrituras. Essa é a maneira como Deus fala conosco. E se você quer ter um relacionamento profundo com Deus, converse com Deus. Abra sua boca. Como é que você quer ter um relacionamento profundo com alguém com quem você nem fala? Ou mais, que você fala quando você está naquele momento já de sono, onde você já não sabe mais o que você está falando e fala: Deus, abençoe Jesus, e até amanhã, e que os meus passos sejam guiados pelos meus passos, amém. Então, nesse momento, você não está tendo relacionamento com ninguém. Nesse momento, você está cumprindo o seu checklist para que você não tenha mais a sua consciência pesada. Deus não quer isso. Deus busca de nós um coração contrito, um coração sincero. Ainda que o irmãozinho pise no seu pé, e você fica com muita raiva desse irmão, o lugar onde você deve colocar isso é diante de Deus. Você não precisa esconder isso dele. Ele sabe que você está com raiva. Ele sabe que você quer vingança. Ele sabe que você ficou chateado. Mas Ele também quer que você diga isso para Ele. Porque quando nós conversamos com Deus, quando nós nos abrimos com Deus, aí a cura começa a acontecer no nosso coração. Amém? Bom, então vamos de fato agora a um modelo de oração que Jesus nos dá. Então, a partir do versículo 9, Jesus diz o seguinte: vocês orem assim. Versículo 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus está nos ensinando com esse primeiro movimento? Porque se você reparar, nos versículos 9 e 10, o primeiro lugar para onde Jesus aponta é para onde? Para Deus. Então, o primeiro lugar da oração, Jesus glorifica o nome do nosso Senhor. Jesus não começa assim, abrindo aquela lista, dizendo: Jesus, eu bati o meu BYD, a franquia do carro é terrível, dá um jeito, pelo amor do Senhor. Em segundo lugar, faz com que a minha filha deixe de chorar às madrugadas. Em quarto lugar, faz com que a minha esposa seja mais amorosa comigo.
e me permita comprar mais aqueles 12 livros da minha lista. É assim que nós começamos a oração? Com a nossa lista de petição gigantesca, de coisas que nós nem precisamos muitas vezes? Quando você quer criar uma amizade, um relacionamento com alguém, a primeira coisa que você fala depois do bom dia é: por gentileza, você poderia me dar R$100? É assim que você se aprofunda no seu relacionamento? Porque é assim que nós fazemos com Deus. A gente abre a nossa listinha e Deus nos enxerga como pessoas que só querem receber, mas não querem dar nada. Um relacionamento sincero com Deus é um relacionamento de entrega do coração. Então, nesse primeiro lugar, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Glorifica o nome de Deus. É o desejo de dar a Deus a honra que é devida a Ele. Venha o teu reino. É o desejo de que mais pessoas se rendam ao Rei Todo-Poderoso. Que seja feita a tua vontade. Nossa, que oração difícil de ser feita essa com sinceridade, não é não? Seja feita a tua vontade, mas olha, a minha vontade é essa. Priorize essa, por favor, Senhor. É isso que seja feita a vontade de Deus? Então, ser sincero e depender da vontade de Deus é muito difícil. Então, num segundo movimento, aí Jesus olha para as nossas necessidades. Do versículo 11 ao 13. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhece a nossa dependência de Deus. Reconhece que todos os dias, não é o seguinte: Deus, o pão nosso de cada dia, não. O pão do ano, o Senhor poderia me antecipar, por gentileza? Não, é o pão de hoje. Me dê. Me dê aquilo que eu realmente preciso, Senhor. Porque Deus sabe o que nós realmente precisamos. E Deus não deixa o seu filho perecer sem aquilo que ele realmente precisa. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que de fato nós precisamos, mas Ele quer, por meio da oração, que nós reconheçamos que somos dependentes dEle. Perdoa as nossas dívidas. Aqui é uma consciência de que nós somos pecadores e de que nós precisamos da graça de Deus. E não nos deixes cair em tentação. É aquele que reconhece que só consegue ficar de pé mediante a misericórdia de Deus. Então, de novo, ainda que Jesus olhe para as nossas necessidades, nesse segundo trecho do Pai Nosso, ainda assim, Ele sempre reconhece a graça de Deus. Ele sempre reconhece o senhorio de Deus. Ele sempre reconhece a nossa fragilidade como pecadores. E aí, uma dúvida que sempre paira nas nossas cabeças. Então quer dizer que, se eu orar o Pai Nosso todos os dias, da maneira como está descrito na Bíblia ali, então está tudo certo? A minha oração está paga do dia? É isso? Então, se eu repetir aquilo que está escrito ali, já está completinha, não preciso fazer mais nada. Isso seria, sim, uma vã repetição. Se você ora o Pai Nosso, só por orar, sem meditar naquilo que está sendo dito ali, na verdadeira implicação do que está sendo dito, então você está fazendo uma vã repetição. Então a sua oração não agrada a Deus. E na verdade o que Jesus está fazendo aqui é nos dando um modelo. Olha, reconheça Deus como seu Senhor.
Reconheça Ele como seu Salvador e reconheça o seu estado de pequeno diante dEle. É isso. Com isso na sua mente, aí você pode fazer qualquer oração que seja no seu coração. Deus, que o Senhor seja glorificado na minha vida hoje, no meu trabalho. Deus, que eu seja um pai que glorifica o teu nome. Senhor, que eu aprenda a depender de ti todos os dias. Senhor, cuida do meu filho e que eu possa ensiná-lo nos teus caminhos. Se você parar de olhar mais para si e olhar para esse Deus grandioso que te ama, então você já nem precisa mais decorar a oração do Pai Nosso, porque é essa sinceridade, esse temor e essa dependência que Jesus quer nos ensinar. E por fim, no trecho final, Jesus enfatiza aqui o perdão. Dos versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então Jesus está ensinando aqui, está encerrando esse ensino sobre oração, colocando uma condição muito especial: o perdão. Não há comunhão saudável com o Pai se vivermos em inimizade com o próximo. Então essa estrutura de relacionamento com Deus, ela se mantém de pé quando nós olhamos para Deus em primeiro lugar, mas também olhamos para o nosso irmão em segundo. Quando Jesus é questionado sobre a lei, como é que ele resume a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, certo? Então, se você acha que está tudo bem, você é um super crente, porque você ora todos os dias, porque você está quites com o seu devocional, mas no seu coração você ainda carrega mágoa e não anseia liberar perdão, então tem alguma coisa ainda fora do lugar, porque o nosso relacionamento com Deus também é influenciado pelo nosso relacionamento com o próximo. Amém? Bom, então por fim, para a gente encerrar, há várias forças contrárias à nossa vida de oração. Nós temos hoje em dia a cultura da performance, onde nós temos que parecer ser crentes. Eu costumo dizer que, já disse isso aqui de púlpito, eu acho que existe um demônio, chamado demônio da esquina, onde as pessoas agem da forma que elas querem lá fora, são maus pais, são maus filhos, agem de maneira duvidosa no seu trabalho, não são corretos com seus estudos, com todos os seus planos em outras vertentes da vida, mas quando ele está vindo para a igreja, ele passa pelo aquele contorno ali, ó, que tem a plaquinha ali, aí aquele demônio sai, e aí ele se comporta como se fosse alguém extremamente espiritual. Jesus não está interessado na sua maquiagem. Jesus não está interessado que você seja santo aqui dentro e uma maldição para sua esposa e para o seu marido lá fora. Jesus quer que você seja uma bênção em todos os lugares, em todos os momentos, porque o cristão deve ser pequeno Cristo em tudo. É esse o significado de cristão. Pequeno Cristo é aquele que imita Cristo, e eu não vejo nosso Senhor sendo alguém diante do Pai e outra pessoa diante dos seus. Eu não vejo. Então que sejamos coerentes. Se o seu coração está longe de Deus, o nosso Senhor, Ele é a resposta. A nossa vida de oração deve ser preservada. Nós nos distraímos com qualquer coisa. Nós estamos cansados, porque de fato, hoje em dia, o século 21 é muito abarrotado de coisas para fazer. Nós temos o nosso celular para dar conta, né? Esse monte de WhatsApps aí que a gente tem para responder. A gente tem que arrumar tempo para tudo isso, mas a gente só não arruma tempo
para aquilo que não é apenas importante para a nossa vida hoje, mas como também é importante para a eternidade. Você acha mesmo que você vai ter o WhatsApp no céu? Aquilo que é realmente importante para a nossa vida é aquilo que nós deixamos de lado. E muitas vezes nós também refletimos isso na nossa vida pessoal. As pessoas que mais nos amam, ou as pessoas que nós mais deveríamos amar, são as pessoas que nós mais tratamos mal. Nós não nos preocupamos em ser agraciados, gratos com as pessoas que estão perto de nós, porque ela já me ama mesmo, então no final vai dar tudo certo, ela vai me perdoar. Deus já me ama mesmo, então no final vai dar tudo certo, ele vai entender que eu estou ocupado. Relacionamento é o que Deus espera de nós. E por fim, nós temos que proteger o nosso coração. Vocês se lembram dessa aplicação que o pastor Jefferson trouxe há 2 pregações atrás? Nós temos que proteger o nosso lugar de oração. Se o celular tem tirado a sua atenção, então desligue o celular. Se você está viciado em redes sociais e isso está atrapalhando a sua vida com Deus, então bloqueie essas redes sociais. Existem vários aplicativos hoje em dia que podem fazer essa gestão. Você pode entregar isso nas mãos da sua esposa, de algum amigo. Se você tem visto coisas que não deveria por meio do seu celular, existem aplicativos que bloqueiam isso para você. Agora, o que não dá é para ficar protelando e protelando. Amanhã eu oro, amanhã eu fico diante de Deus, amanhã eu dou um jeito. E aí você está cada vez mais se afundando nos vícios e deixando de dedicar tempo àquilo que verdadeiramente importa. Uma dica: quando você marca um compromisso com alguém, você normalmente pensa 2 vezes antes de desmarcar. Não é? Porque alguém está te esperando, principalmente em cima da hora. Aí você tenta ir de todo jeito. Mas com Deus, nós sabemos que tem alguém ali nos esperando, temos um compromisso com Ele, mas Deus pode esperar. Eu posso faltar a este compromisso. Então, uma dica é: coloque o seu tempo devocional na sua agenda. Trave a sua agenda naquele horário. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que seja. Mas Deus estará te esperando. E se você não for, Ele ficou te esperando. Vamos lembrar que Deus quer relacionamento. E que toda a nossa vida depende do nosso relacionamento com Deus. Lembrem-se, Jefferson tem usado essa ilustração há bastante tempo. Quando um médico nos diz que nós temos que todos os dias fazer 20 minutinhos ali de atividade física, senão nós vamos morrer, porque a nossa saúde está muito ruim, a gente dá um jeito, a gente arruma tempo e a gente vai. Mas, quando a nossa vida espiritual depende dos mesmos 20 minutos, aí a gente tem a cara de pau, o disparate de falar que nós não temos tempo. Isso não é verdade, nós temos que parar de não ser mais sinceros. E por fim, queridos, quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus não apenas nos ensina a orar, mas hoje nós podemos orar a Deus por Ele, porque Jesus nos permite. O que aconteceu quando Jesus deu o último suspiro e se entregou na cruz por nós, queridos? Aquele véu no santuário se rasgou, que representava a separação do homem de Deus do homem. E hoje, por conta de Cristo, nós podemos nos chegar ao santo lugar, abrir o nosso coração, e ainda assim, nós não fazemos isso, simplesmente porque nós não queremos. Não esperemos o nosso coração tão corroído pelo pecado querer a Deus. Se nós sabemos que isso é o certo, se orar, se colocar diante de Deus é o certo, então façamos mesmo sem querer. Porque dessa maneira, nos achegando diante de Deus, aí sim, o nosso coração começa a ser moldado na presença dEle.
Amém? Então, já que Jesus nos ensina a orar, já que nós somos instruídos pelo Espírito Santo a abrir o nosso coração diante de Deus, e se é por conta de Cristo que nós podemos fazer isso, então façamos agora. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus, nos entregando diante dEle. Eu vou fazer alguns instantes de silêncio, e eu quero te pedir que nesse momento, você peça ao nosso Deus que transforme o seu coração. Se você não tem encontrado mais acalento diante de Deus, se você tem achado que o seu tempo devocional tem sido seco, você não tem ouvido a voz de Deus, esse é o momento. Peça a Deus por relacionamento. Se entregue diante do nosso Senhor, seja sincero por aquilo que de fato você está passando, sem máscaras. Nosso Senhor está aqui nos ouvindo. Jesus, que saudade, Senhor, nós temos daquele tempo onde, com o coração contrito e alegre, nos colocávamos num lugar de oração, nos derramávamos na Tua presença e ouvíamos claramente a Tua voz, sussurrando nos nossos ouvidos, falando ao nosso coração. Senhor, é tão difícil enfrentar um período de esfriamento espiritual. É tão difícil, Senhor, atravessar o deserto. Jesus, abençoe o nosso coração. Nos dê mais sede e fome de Ti e da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos mais viver com máscaras. Nós não queremos viver mais apartados de Ti. Espírito Santo de Deus, nos convença de todo o pecado, Senhor. Nos convença das mentiras que Satanás e nós mesmos contamos para nós. Nós queremos ter uma vida pujante, uma vida de oração diante de Ti. Nós queremos que rios de água viva, Senhor, flua sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos realmente glorificar o nome do nosso Senhor. Queremos ser mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Que possamos dedicar um momento de qualidade ao Senhor no nosso tempo devocional. Que possamos ser sinceros por meio das nossas orações, Senhor. Tem alguma coisa errada aqui dentro, mas nós oramos pedindo a Tua intervenção nas nossas vidas, Senhor. Nos transforme, nos faça, Senhor, verdadeiramente semelhantes a Ti. Abençoe a nossa casa, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos agora nos Teus pés, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos. E nós ousamos dizer que nós queremos esperar na Tua providência, que nós queremos depender de Ti e da Tua graça, Senhor. Faça a Tua vontade nas nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso tempo. Poderia, por gentileza, ir para os últimos avisos? Depois esse, por gentileza. A EBD, a EBD está em recesso e ela retorna agora no dia 3 de agosto. Nós temos, para quem nos está visitando pela primeira vez, nós temos a EBD funcionando às 9 e às 17 horas, ou seja, 1 hora antes do culto. E nós convidamos os irmãos a estarem conosco a partir do dia 3 de agosto,
ali naquela sala, a segunda sala da direita para a esquerda, nós temos a classe. Já tem o nome da classe, meu irmão? Cosmovisão Cristã. Esse módulo é maravilhoso. Os irmãos não podem perder. Bom, de manhã também tem a EBD das crianças às 9 horas. No próximo, nós temos nos dias 25 a 26 de julho, das 14 às 18 horas, a Escola Bíblica de Férias. O tema será Conectados com Deus. Queridos, esse é um tempo muito importante para as nossas crianças. Não deixe de trazer seus filhos. E se vocês quiserem mais informações, procurem o menor pastor de todos em estatura, que é o pastor Hugo ali, que está ali atrás. Café com prosa, no dia 2 de agosto, às 8 horas da manhã, aqui na sede da IP Aquários. O nosso time de homens estará nos recebendo com esse papo, com essa conversa muito boa. Já adianto, já tive um spoiler já, que o Beto já me passou, está ficando excelente. Então os irmãos estão mais convidados a estarem aqui conosco para esse tempo de comunhão. Você é especial. Aniversariantes de hoje: Marco Antônio Gondim, Pablo, Glauter, Pedro Vinícius. De casamento, Sueli e Antônio, Arão, Vinícius, Laurindo e Maiara e Igor, fazendo mais um ano, primeiro ano de casamento, não é isso? Olha só, os irmãos que estiverem aí, por gentileza, venham à frente para a gente orar junto. Olá, queridos. Alguém foi omitido pelo pastor, pela secretaria? Não? Aniversário de CNH também? Então vamos ficar de pé? Vamos. Jesus bendito, nós nos alegramos por estar hoje com esses irmãos queridos que comemoram mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio. Nós oramos pedindo, Senhor, a Tua ajuda, a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, Senhor. Dê, Senhor, saúde, derrame saúde e graça. Também com relação aos nossos irmãos que estão fazendo um ano de matrimônio e mais um ano de casamento, que o Senhor possa os conceder sabedoria, discernimento do alto, paciência, Senhor, para enfrentar os desafios da vida a dois. Nós oramos pedindo, Senhor, faça a Tua obra no meio do nosso povo. Nós oramos pedindo que também o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã, que o Senhor os leve e guarde em segurança, nos leve para casa, Senhor, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos abraçar, desejando uma semana abençoada na presença de Deus.